Ora. Então, senhoras e senhores deputados, continuamos a nossa ordem do dia e vamos começar o ponto 2, audiência ao INIAV, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, para apresentarem os contributos para a proposta de lei do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Dou as boas-vindas ao Sr. Dr. Nuno Canada, Presidente do Conselho Diretivo do INIAV, e à Sra. Doutora Paula Sá Pereira, Presidente do Conselho Científico. Sejam bem-vindos. Nesta audiência, e desde já agradecemos a vossa disponibilidade para nos vir trazer os contributos e todos os aportes que nos possam trazer relativamente a este tema. Sabem que dispõem de 10 minutos para uma apresentação inicial, depois os grupos parlamentares disporão de 3 minutos para colocarem questões ou para uma intervenção e, finalmente, dispõe de 10 minutos para uma intervenção final. Temos uma apresentação em PowerPoint que está disponível, que os senhores deputados poderão também visualizar para acompanharem a audiência. E vamos então dar a palavra, vai usar a palavra o Sr. Presidente do INIAV. Faça favor, Sr. Presidente, Dr. Nuno Canada, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer a disponibilidade para nos receberem aqui e para ouvirem o que temos para vos expor. Reiterar o agradecimento por nos terem visitado tão recentemente e por tão rapidamente nos terem acedido ao nosso pedido. Eu vou rapidamente salientar alguns aspectos que nos parecem mais relevantes dos laboratórios de Estado e do INIAV em particular, e depois alguns dos artigos que nos parecem mais relevantes. Do modo geral, gostaria de felicitar por estarmos finalmente a rever o Estatuto da Carreira de Investigação Científica. É um estatuto que já tem 25 anos e, portanto, está profundamente desatualizado e o facto de estar a ser revisto é francamente positivo para todos os investigadores e para os laboratórios de Estado em particular. Dizer também que, do modo geral, o estatuto vem ao encontro das nossas necessidades, mas há aqui 4 artigos que nós identificamos em concreto que são fundamentais para o que diz respeito aos laboratórios de Estado em concreto. E, portanto, eu vou fazer este enquadramento, depois a Presidente Científico falará sobre estes 4 artigos e depois discutiremos. Portanto, só salientar que os laboratórios de Estado integram o sistema científico e tecnológico nacional, mas estão na interface entre o sistema científico e a sociedade e têm, quer no domínio da investigação e inovação, quer no domínio de um conjunto de serviços diferenciados, um papel fundamental no apoio à sociedade em geral. Cada laboratório em concreto tem as suas especificidades. No caso concreto do INIAV, e só relembrando os senhores deputados que foram ao INIAV e os que não foram, falar um bocadinho sobre a nossa atividade, o INIAV desenvolve a sua atividade em 3 grandes áreas: na área da agricultura e alimentação, na área das florestas e biodiversidade e na área do desenvolvimento do território, em particular dos territórios de baixa densidade, e tem como missão e atribuições a investigação e a inovação muito aplicada, muito orientada para desenvolver soluções para problemas concretos e para explorar oportunidades, juntamente com os vários agentes do território, dar apoio técnico e científico aos atores do território e ao Governo, e tem um conjunto de serviços laboratoriais e depois, para além disso, tem funções de Estado que estão delegadas no INIAV e que são fortemente diferenciadoras e que é a única instituição nacional que tem estas funções ao seu cuidado. Um grupo de funções são os laboratórios nacionais de referência, portanto, há uma rede de laboratórios na União Europeia que só existe um em cada Estado-membro, reconhecido pela Comissão Europeia, e o INIAV tem todos os laboratórios nacionais de referência relacionados com a segurança dos alimentos.
também com as doenças dos animais, incluindo as transmissíveis aos humanos, as zoonoses, e depois com as doenças e pragas das plantas agrícolas e florestais. Portanto, é isto que nos diferencia. E porquê é que a carreira de investigação é tão importante para nós conseguirmos prestar este serviço à sociedade? Porque todos os serviços são liderados por investigadores. Os investigadores têm a sua equipa, com vários técnicos, mas todas estas funções são lideradas por investigadores e são funções muito específicas que o Estatuto da Carreira de Investigação Científica é fundamental para que nós possamos gerir esta carreira de forma adequada, e daí estamos tão preocupados com a adequação da revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica à realidade concreta dos laboratórios de Estado, em particular deste nosso laboratório. E, portanto, identificámos estes 4 artigos particularmente importantes para a adequação da carreira de investigação científica aos laboratórios de Estado, e eu agora passo a palavra à Sra. Presidente Científico para apresentar os artigos. Portanto, tendo as senhoras deputadas e os senhores deputados ficado a conhecer melhor o INIAV, um laboratório de Estado com uma abrangência nacional percebe o motivo que nos levou a solicitar esta audiência que muito gentilmente nos foi concedida. Temos vindo a trabalhar na preparação deste ESIC, mas verificamos que as propostas apresentadas necessitam de algum afinamento para poderem representar os investigadores do Laboratório de Estado. Assim decidimos selecionar, tal como o Dr. Nuno disse, 4 artigos que nos parecem ser decisivos para que o próximo ESIC possa representar o universo dos investigadores em Portugal. Assim, começamos pelo artigo 4º, que dizem respeito às funções do investigador, e o que podemos dizer é que as funções do investigador resultam da missão e das atribuições das instituições que integram o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, cujo regime jurídico, que se encontra descrito no Decreto-Lei que o Dr. Nuno referiu, portanto, o 63 de 2019, se encontra omisso em todas as propostas de lei que foram apresentadas. Assim, de acordo com a diversidade de instituições que integram o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, as funções dos investigadores a que elas pertencem deverão ser remetidas para um regulamento interno, já que as propostas atuais não o fazem. E assim, nós temos uma proposta de redação do artigo 4º para as funções de investigador, que no seu ponto 1 poderá passar a ser descrito como: cumpre em geral aos investigadores de carreira as seguintes funções, salvaguardando a sua aplicabilidade às especificidades das funções enquadradas na missão e atribuição das instituições contratantes. Estas funções devem constar de um regulamento interno a aprovar pelos órgãos estatutariamente competentes. Portanto, outros artigos que nós achamos muito importantes em termos de revisão e do cuidado de todos nós que aqui estamos, têm a ver com a avaliação do desempenho, que é o artigo 23. Portanto, relativamente a este artigo, cabe-nos dizer que a avaliação do desempenho do investigador pressupõe que os critérios de avaliação sejam desenhados de acordo com as suas funções, sempre em alinhamento com a missão e atribuições da instituição contratante, o que é muito importante. Assim, a listagem de investigadores constantes da proposta de lei já conhecidas, que neste momento são 3, omite muitas das funções dos investigadores dos laboratórios de Estado e inclui outras que não se aplicam, já que não se enquadram nas suas missões e atribuições. A Lei nº 10 de 2004, de 2022, reconhece que a aplicabilidade do CIADAP às carreiras de investigação do regime especial e corpos especiais requer a realização de uma adaptação, e isto está consagrado no seu artigo 21, adaptando o modelo do CIADAP nos institutos públicos, prevendo que seja nos termos previstos dos seus estatutos. Assim, e de acordo com o explanado, fazemos uma proposta de alteração a este artigo, dizendo que os investigadores estão sujeitos à avaliação de desempenho, nos termos previstos do regulamento interno aprovado pela entidade contratante, de acordo com os respectivos estatutos. No regulamento terão de constar as funções do investigador, de acordo com a missão e atribuição da instituição contratante, assim como os critérios de avaliação e respectiva ponderação, sendo cumprido o princípio da diferenciação do desempenho. Esta avaliação de desempenho tem que cumprir o princípio da igualdade entre as instituições do Sistema Tecnológico e Científico Nacional. Na sequência do artigo 23, e muito importante, tem a ver com a alteração do posicionamento remuneratório, que é a base
para a base para esta alteração, e esta é a ferramenta para estimular a procura da excelência, pelo incentivo à superação das metas a atingir e pela discriminação positiva. O que se passa é que no último ponto do artigo 25 das 3 propostas de lei conhecidas é aplicado, e este ponto é aplicado apenas a alguns dos investigadores, incluindo os dos laboratórios de Estado. Ou seja, o que é absolutamente discriminatório, não cumprindo o princípio da igualdade. Portanto, nós temos nesse último ponto, em termos de redação, a alteração do posicionamento remuneratório realiza-se com as necessárias adaptações previstas no número 2, de acordo com o disposto da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, relativamente às entidades que se referem nas alíneas B, que aqui estão os laboratórios de Estado, no número 1 e no artigo 2. Portanto, o que propomos é algo mais abrangente e que, tal como é referido na exposição de motivos da proposta de lei 24 do Governo, procura-se com este novo ESIC uma melhor articulação e alinhamento entre a carreira de investigação científica e as carreiras decentes dos ensinos universitário e politécnico, pelo que propomos uma redação harmonizada, reforçando o paralelismo entre as 3 carreiras. E assim, propomos como proposta de alteração de redação, o primeiro ponto, a alteração do posicionamento remuneratório ter lugar nos termos regulados por cada instituição e realizar-se em função da avaliação do desempenho. E o regulamento a se refere a este número 1 deve prever a obrigatoriedade de alteração do posicionamento remuneratório sempre que o investigador, no seu processo de avaliação de desempenho, tenha obtido um período de 4 anos consecutivos, a menção máxima, tendo por base um sistema de avaliação, cujos critérios permitam cumprir o princípio da diferenciação do desempenho, tendo em consideração sempre a missão e atribuição das instituições contratantes. Portanto, o montante máximo dos encargos financeiros em cada ano pode ser afetado a alteração deste posicionamento, é fixado anualmente, tendo em conta aquilo que é importante, a percentagem da massa salarial total do pessoal investigador da instituição, por despacho conjunto dos membros do Governo, responsáveis pelas áreas das finanças e também das respectivas tutelas. No ponto 4, na elaboração dos seus orçamentos anuais, as próprias instituições contratantes devem contemplar as dotações provisionais adequadas às eventuais alterações do posicionamento remuneratório dos seus investigadores nos termos do artigo 2 e das suas disponibilidades orçamentais. Portanto, seguimos para o artigo seguinte, aquele que nos traz também atenção e gostaríamos de ver remodelado a nível do ESIC. Portanto, que nas propostas de lei apresentadas, umas no artigo 32 do PS e no artigo 32 da proposta do Governo do Bloco de Esquerda, aquilo que verificamos é que aquilo que nós solicitamos é a mobilidade intercarreiras ser a livre circulação de doutorados entre as instituições. É este que é o mote de partida para a alteração deste artigo. E assim, aquilo que é apresentado pelas diferentes propostas de lei prevê apenas uma livre circulação dentro da mesma instituição e de acordo com as instituições superior públicas. Portanto, não é isto penso que agradará e que solicitarão todas as instituições do Sistema Científico Tecnológico Nacional, pelo que propomos uma nova redação, que é mais abrangente e que, de certeza, vai facilitar a mobilidade destes colegas. Portanto, no âmbito da missão, esta é a nossa proposta, no âmbito da missão e atribuições das instituições públicas de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, que são integradas no Sistema Científico Tecnológico Nacional, pode recorrer-se à mobilidade entre carreiras, entre a carreira de investigação científica e as carreiras docentes do Instituto Superior, Universitário e Politécnico. A mobilidade é aplicável aos investigadores e aos docentes com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, operando-se não só na mesma instituição, mas entre instituições que se dedicam à investigação científica e desenvolvimento, entre categorias equiparadas, nas mesmas áreas científicas e disciplinares, aplicando-se a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Sendo assim, é importante pôr um ponto da consolidação, que em algumas propostas já acontece, mediante parecer favorável do Conselho Científico ou técnico-científico e a decisão do órgão legal estatutariamente competente da instituição contratante, considerando as seguintes condições, entre elas que já existe essa proposta na linha E, não podendo satisfazer as necessidades permanentes dos serviços. Isso é muito importante. Portanto, passando às conclusões, aquilo que é importante é que o Estatuto da Carreira de Investigação deve espelhar as funções do investigador enquanto corpo de uma instituição, nomeadamente os laboratórios de Estado, de acordo com a sua missão e atribuições.
O sistema de avaliação de desempenho tem que ser imparcial, justo, efetivo e que permita aplicar o princípio da igualdade entre instituições do sistema científico e tecnológico nacional e o princípio da diferenciação de desempenho, de forma a estimular a procura da excelência pela recompensa do trabalho efetuado. A mobilidade intercarreira estimula a partilha de conhecimento e culturas organizacionais entre instituições e é o garante da unificação de propósitos, da criação de pontes sólidas e é uma questão de soberania. E, para terminar, deve ser aprovado um estatuto da carreira de investigação científica com futuro e que convirja nos desígnios de Portugal para uma investigação científica de excelência. E aqui terminamos, senhoras e senhores deputados. Muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade e atenção e estamos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada. Excederam um pouco o tempo previsto, mas entendi que era do interesse da Comissão também ouvir-vos e permitir-vos a apresentação completa das vossas considerações e dos vossos contributos. Dava então agora a palavra aos grupos parlamentares. Por parte do Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado Pedro Alves, faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença dos representantes do INIAV, o Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Canada, e o Presidente do Conselho Científico, Dra. Paula Sá Pereira. Da nossa parte, nós estamos hoje a fazer uma apreciação daquilo que foram as propostas que nos chegaram, por se encontra ainda em discussão pública o ESIC, e agradecemos os contributos que nos deram aqui relativamente a algumas novas propostas de redação, umas que acabam por também ir ao encontro daquilo que já é a proposta do Governo, que nós saudamos, outras também que certamente que vão merecer a nossa reflexão. Não querendo estar aqui a escalpelizar, porque não tivemos a oportunidade de as atender de forma mais específica, nem de analisar comparativamente àquilo que são as propostas que estão em consideração e análise, dizer que algumas daquelas alterações de redação de artigos que se colocaram aqui em consideração, compreendemos, fruto daquilo que já são as reivindicações antigas, dos processos que se arrastam há muito tempo, nomeadamente ao nível da mobilidade e consideração dos vínculos dos profissionais que se encontram no Laboratório de Estado, em particular no INIAV. Parece-nos também que algumas podem não estar do ponto de vista do enquadramento legal, embora haja boa vontade na proposta de considerar e envolver todos os que se encontram na situação de incerteza, mas também a lei do trabalho em funções públicas requer que haja um conjunto de regras a cumprir e que muitas das vezes nos limitam naquilo que são os objetivos maiores, não sendo, no entanto, de considerar que da nossa parte, para além da nossa parte, ou na proposta do Governo, uma das sugestões que aqui nos deixaram e que nos satisfaz é perceber que nós compreendemos a importância de haver a mobilidade, e está previsto na proposta do Governo, intercarreiras, e simultaneamente a consolidação imediata dessa mobilidade. Já se encontra previsto na proposta do Governo e, por isso, saudamos que haja por parte dos responsáveis do INIAV também essa chamada de atenção, e ficamos satisfeitos, também já o conseguimos. O que é que gostaria de ter aqui também considerado, que nos respondessem se isto tem tantos anos, este problema com que se debatem os doutorados nos laboratórios do Estado, o que é que foi feito nos últimos anos para resolver este problema? Se há 25 anos não se revê o ESIC, se houve sempre tentativas paliativas de resolver o problema, se nos últimos anos alguma coisa que tenha sido feita, que tenha pelo menos permitido
que não chegássemos a esta altura e estivessem mais de 100 profissionais nesta condição. Outra coisa, se já contactaram a tutela também, se expuseram a este assunto e qual foi a resposta que obtiveram. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu não disponho aqui de mecanismo de aviso, peço que haja da vossa parte o cuidado, que aqui depois. A senhora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Isabel Ferreira, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar o Sr. Presidente do INIAV e a Sra. Presidente do Conselho Técnico-Científico e agradecer o interesse nesta iniciativa e nestas iniciativas legislativas e também os contributos. De facto, a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica é premente e muito importante, porque nos últimos anos, fruto da enorme atividade dos últimos governos em prol do estímulo à política de emprego científico, vemos hoje que existe um número elevado de investigadores que há uns anos não tínhamos, era absolutamente residual. E, portanto, como hoje eles estão espalhados por diferentes entidades do sistema científico e tecnológico, sejam instituições de ensino superior, os laboratórios de Estado, os laboratórios associados, os laboratórios colaborativos, urge também dar cada vez mais corpo e consolidar aquilo que é hoje uma verdadeira carreira de investigação científica com presença no território. E por isso mesmo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já na sequência do que o Governo anterior tinha feito, com a aprovação de um diploma no Conselho de Ministros, apresentou aqui também uma proposta depois de ouvir várias entidades. E por isso eu ia-me cingir especificamente aos artigos que refere e muito rapidamente pela limitação de tempo que temos, mas certamente não faltarão oportunidades quando discutirmos o tema na especialidade. Relativamente ao artigo 4º das funções do investigador, as funções, o que eu preciso saber claramente é se aquilo que está escrito fere ou é incompatível com a função dos investigadores nos laboratórios de Estado, porque a ideia aqui é que a definição fique geral, abrangente, que traduza as funções dos investigadores nestas diferentes entidades do sistema científico e tecnológico, de preferência sem remeter para nenhuma regulamentação interna. Relativamente ao artigo 23º, percebo que a vossa solicitação é que a avaliação do desempenho seja feita em função dos objetivos e isso sim já me parece mais coerente, no sentido, mais compatível com o facto de estar descrito especificamente em estatutos próprios, em regulamentos próprios, mais do que a definição da função de investigador. Relativamente ao artigo 25º, digo já que este é um artigo em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na discussão na especialidade, porque agora já não temos tempo para a generalidade, gostaria de alterar. Nós queremos mesmo alterar, indo de encontro à vossa solicitação, mas não só a vossa, de várias entidades, mas queria dizer que a proposta do PS tem uma norma de transição, que é o artigo 56, que acautela precisamente o paralelismo entre carreiras. E isso é muito importante que esta norma de transição fique na proposta que for aprovada, porque para garantir que os investigadores, os professores universitários e os professores do ensino politécnico são tratados de igual forma a partir do momento em que esta lei entra em vigor, sob pena de depois criarmos aqui injustiças. E, portanto, esta norma de transição do artigo 56 tem como objetivo garantir esse paralelismo. Mas pronto, já há disponibilidade para alterar este artigo 25º. Relativamente ao artigo 31º, teríamos que ter aqui uma tarde inteira de discussão sobre o que é a mobilidade intercarreiras, até que ponto queremos consolidar esta mobilidade intercarreiras, mas agradeço os vossos contributos, mas é uma matéria que precisa mesmo ainda de reflexão da nossa parte. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faça o favor. Saúdo a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial ao Dr. Nuno Canada e à Dra. Paula Sá Pereira. Agradecemos as informações que enviaram e iremos prestar atenção, mais cuidado, ver de forma detalhada aquilo que apresentaram, o caso dos artigos 4º e 23º, que percebemos remetem sobretudo, ou têm uma dimensão forte, para os regulamentos internos. E depois o 25º e o 32º e 33º iremos tomar posições ponderadas sobre qualquer deles. Mas gostaríamos de dizer que temos consciência que os senhores representam uma área vital para o país que não tem sido tratada com o cuidado que merece. Está em causa a proteção da produção alimentar do setor primário, que é estratégico. E nós também, e por isso é que é muito importante a vossa vinda ao Parlamento hoje, nós também temos consciência que vivemos um ciclo de reformas profundas, significativas de diplomas legais. Além deste que estamos aqui a discutir, que é o Estatuto da Carreira de Investigação, como referiu, com 25 anos, nós também estamos a discutir a revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior, o RGES, que é o documento, o diploma legal de enquadramento de todo o setor, e sabemos também, e será do vosso interesse, porque estas leis depois articulam-se umas com as outras, que não tarda será discutida a lei da ciência. Portanto, tudo isto do vosso interesse. E o posicionamento do Chega nestas matérias é muito claro. Um é reforçar a autonomia das instituições. O vosso caso e todas as outras, quer no plano financeiro, quer na questão das mobilidades intercarreiras ou a mobilidade académica, que tem a ver com o artigo 32º e 33º, quer a nível da gestão patrimonial. Portanto, nós estamos nessa perspectiva. Também estamos na rota da defesa da desburocratização, do reforço da transparência e da uniformização e simplificação. E aqui eu tenho uma dúvida que gostava de esclarecer, porque fiquei aqui com uma dúvida em relação a um dos vossos documentos, que é isto. Nós defendemos uma só carreira de docência e uma só carreira de investigação. E parece-me que o INIAV defende ou propõe a adoção da carreira de investigação, pelo menos na fase inicial, às especificidades das instituições. Não sei se é isso ou não, pareceu-me que era a vossa posição. Portanto, na fase inicial da carreira de investigação, adaptar às particularidades ou especificidades de cada instituição. Gostaria que esclarecessem se estamos certos ou não nessa perspectiva. Depois, há aqui um aspecto positivo que eu gostaria de realçar, que é este. Neste momento, o país está a assumir que a investigação é parte integrante, quer das instituições de ensino superior, quer de setores estratégicos do país, e tornar isso relevante na ação de todos os agentes. Portanto, a investigação como uma peça central, quer do funcionamento de algumas áreas estratégicas do país, quer das instituições do ensino superior. E há uma nota geral que eu gostaria de deixar, que é esta. É fundamental nós lutarmos pelo prestígio institucional e pelo prestígio social dos investigadores. Portanto, isso é absolutamente fundamental. Agora, até porque isso ajuda a resolver os problemas de financiamento à investigação. Agora, o tempo, estes últimos anos, provaram que isso não depende de haver um ou outro centro de investigação de excelência. Isso depende de haver todo um equilíbrio do conjunto de investigadores, uma política geral que os portugueses percebam para melhor apoiar esse setor. Portanto, depende de uma lógica global racional de da investigação. E o que eu questiono é isto. Além do vosso laboratório, será que os investigadores têm consciência da necessidade de haver uma transformação global que depois mude junto da sociedade portuguesa a representação social da figura do investigador, para que o apoio social, o apoio financeiro, todo o tipo de apoios possam ser reforçados? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não temos neste momento mais grupos parlamentares presentes e eu dava então a palavra à entidade presente, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INIAV ou a Sra. Presidente do Conselho Científico para tecerem as considerações que entenderem nesta fase final e para responderem às questões dos grupos parlamentares. Façam favor. Muito bem, muito obrigado. Eu se calhar tentava aqui clarificar o nosso ponto de vista no que diz respeito ao ecossistema de inovação, que foi aqui abordado um pouco por todos os deputados. E aqui o nosso ponto é que nós hoje em dia temos em Portugal um ecossistema de inovação e de investigação bem desenvolvido, com funções claras das universidades, dos institutos politécnicos e dos laboratórios de Estado, e que são funções complementares. Todos eles fazem investigação, um tipo de investigação diferente nas universidades, juntamente com o ensino, um tipo de investigação diferente nos politécnicos, juntamente com o ensino, e nos laboratórios de Estado, serviço à comunidade e investigação. Portanto, são todos investigadores com funções diferentes. E o que é importante para nós e o que nós tentamos realçar aqui e nos comentários gerais é que o ESIC é a ferramenta mais importante que nós temos para gerir a carreira de investigação dos laboratórios de Estado, que é aquela carreira que vai liderar todos os serviços à comunidade. E, portanto, a adequação do ESIC às funções e às especificidades dos laboratórios de Estado não é da instituição em si, são transversais ao conjunto dos laboratórios de Estado. Os serviços à comunidade são diferentes, o que fazemos nós, o que faz o Laboratório de Engenharia Civil, o que faz o LNEG, mas são do mesmo tipo. São investigação aplicada e serviços à comunidade. E é importante que isto seja, que estas funções sejam respeitadas. E as funções de investigador são transversais aos laboratórios de Estado, assim como as funções de docente universitário também são transversais às várias universidades. E quando nós falamos na mobilidade, não é este artigo em concreto não é para resolver situações que não estejam resolvidas dentro das instituições, não é esse o objetivo deste artigo, é permitir que, ao longo da vida dos 30 ou 40 anos de carreira do investigador, ele pode passar por uma universidade, pode ter uma fase da vida dele em que quer estar a prestar serviços à sociedade de uma forma mais direta e poder estar num laboratório de Estado, pode noutra fase querer estar num Instituto Politécnico. Portanto, isto é saudável para diminuir o inbreeding das instituições, para que as pessoas possam crescer mais. Eu costumo dar o meu exemplo pessoal. Eu sou professor da Universidade do Porto, sou professor universitário, agora estou num laboratório de Estado e hei de estar noutros sítios, e eu acho que é muito saudável as pessoas poderem circular dentro do ecossistema de inovação. As pessoas crescem, desenvolvem-se, também enriquecem as instituições, e como este ESIC está muito alinhado com este pensamento de reforçar o ecossistema de inovação, tirar partido das complementaridades, das sinergias, e este artigo, em particular, da mobilidade entre instituições, é neste sentido, não é mobilidade de outro tipo de mobilidades para resolver situações. Portanto, são pessoas que têm vínculo ao Estado e que podem circular entre as instituições. E eu passava a palavra à Sra. Presidente Científico. Portanto, pegando aqui um pouco nas palavras do Dr. Nuno, e relativamente a questão que colocou a excelentíssima Sra. Deputada Isabel Ferreira, que tem a ver com as funções dos investigadores, aquilo que se verifica nas diferentes propostas do ESIC é que todas elas estão um pouco viradas para as instituições de ensino superior. Portanto, estão mais focadas nas funções que os investigadores têm nas instituições de ensino superior. Portanto, e de acordo com o que está a dizer aqui o Dr. Nuno, aquilo que se verifica é exatamente que os laboratórios de Estado têm determinadas funções que estão no contexto da sua emissão e atribuições, e existem outras funções que são coincidentes com os investigadores das universidades. Portanto, aquilo que nós temos que perceber é que de que forma é que se pode construir estas funções do investigador que sejam tão abrangentes quanto necessário para quê? Para acomodarem as especificidades
das funções dos laboratórios do Estado e aquelas que são comuns aos outros investigadores. Portanto, o que se passa é que nas propostas hoje em dia que foram feitas, essas especificidades não estão plasmadas em nenhuma das propostas. Portanto, penso eu que na discussão na especialidade poderíamos dedicar mais tempo a detalhar de que forma é que portanto, estas funções não serem apenas dos laboratórios do Estado ou das universidades, porque não é isso que se pretende. Aquilo que pretendemos é unificar a carreira de investigador e de que forma é que ela é justa e todos eles se podem rever nesta lei. Porque a lei, acima de tudo, é uma forma de nós fazermos o encontro entre os recursos humanos e as instituições. E é tal como num processo de auditoria. Portanto, nós temos um laboratório em que temos um conjunto de atividades a decorrer e que vem um auditor num laboratório acreditado e diz: vamos verificar se as atividades que tu estás a fazer no teu laboratório estão de acordo com a lei, ou seja, estão de acordo com uma norma. E, portanto, isso só é possível ser feito como um ESIC que contemple exatamente quais são as funções reais do investigador. E isso não está a acontecer. Por exemplo, nós, a nível dos laboratórios do Estado, não temos tanto foco, por exemplo, nas publicações, e o tipo de publicações é diferente, porque se calhar é muito importante que as tenhamos, mas se calhar a ponderação a dar é diferente, por exemplo, no ensino superior, instituições de ensino superior, ou seja, é basicamente, se calhar, a ponderação que se dá ou o peso que se dá a determinadas funções ser diferente de acordo com cada instituição. E por isso eu acho que temos que pensar mesmo, portanto, no grupo de trabalho eu acho que é muito importante pensar mesmo quais são as funções que são comuns e quais são aquelas que dependem exatamente das atribuições de cada instituição. Porque cada investigador tem que se ver revisto exatamente nisso. E é exatamente isso que pedimos. E, portanto, é importante, tal como disse a senhora deputada, a tal norma de transição, que é do artigo 56 da parte do PS, portanto, seja do PS, seja do PSD, aquilo que é importante é que nós temos que coligir todos os nossos esforços, no sentido de que o ESIC que venha a aparecer não ser um ESIC divergente, ser um ESIC convergente. Portanto, no que diz respeito também à autonomia e à gestão patrimonial e que foi colocado pelo senhor, deixa-me ver, que isto está em vida própria, pelo senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, portanto, do Chega, aquilo que poderíamos dizer é que, portanto, em parte respondi, penso eu, à questão que colocou, não é? E que é fundamental que os investigadores, e tem muita razão, muitas das vezes o investigador é um sonhador, portanto, ou seja, trabalha por gosto, dá de si próprio, a muito além daquilo que é necessário e muito além daquilo que se calhar muitas vezes deveria ser. Tem, do meu ponto de vista, alguma dificuldade em comunicar com a sociedade civil e de fazer marcar exatamente as suas funções e mostrar naquilo em que nós somos absolutamente distintivos de todas as outras profissões. E da necessidade que toda a sociedade civil, inclusivamente o Parlamento, portanto, de sentirem qual é o poder, qual é a importância que nós temos que dar aos investigadores. E este ESIC deve refletir exatamente isso. Ser também, do ponto de vista educativo, portanto, uma lei educativa para mostrar quais são o potencial do investigador e de que forma é que ele é tão essencial à sociedade. Acho que nós devemos ter a oportunidade de utilizar esta ferramenta legal exatamente para isso. Portanto, penso que respondemos às questões dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Muito obrigada pela atenção. Eu agradeço também, em nome da Comissão de Educação e Ciência, quer os contributos e os esclarecimentos que nos vieram trazer hoje relativamente a esta matéria e a vossa disponibilidade para colaborarem connosco, quer também o excelente acolhimento que recebemos a quando da visita ao INIAV e os esclarecimentos que na altura nos prestaram também sobre a missão e as atribuições do Instituto e do Laboratório do Estado. Pudemos ver in loco um dos lugares de investigação e para nós foi também muito enriquecedor. Muito obrigada, bem-ajam e até uma próxima oportunidade. Obrigada.